Estar na presença do Senhor é algo diferente. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Não sorri, né? Não vai rolar. Mas olha para ela. Aponta o dedo para ela assim, ó. Pode apontar o dedo para ela aí, ó. Fala assim, ó. O meu Deus. Não, fala com vontade. Vamos lá. O meu Deus. E é o meu Senhor. E é o meu Pai. Vai te usar. O meu Deus vai te usar. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia. Um dia especial, Pai amado, um dia especial diante do Senhor, como todos os dias. Nós te amamos, Pai, e nós pedimos que o Senhor, Deus amado, possa falar com o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, Senhor amado, para que o Senhor possa tratar conosco nessa tarde, nessa noite. Deus amado, nós nos sujeitamos e rendemos o nosso coração diante de Ti, Pai. E nós clamamos, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai amado, que a nossa mente possa estar focada em receber essa palavra, em entender, Deus amado, o que o Senhor quer tratar conosco nesse dia. E Pai, para a Tua glória, que nós não venhamos sair desse lugar da mesma maneira que nós entramos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo número 6. Nós vamos ler aí alguns versículos. Eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia, se você trouxe a Bíblia no seu celular, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, para o mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe, pois, lhe respondeu: Mestre, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso não é suficiente para tanta gente. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram-se. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se
novamente sozinho para o monte. Amém? Essa história, meu irmão, ela é uma história muito conhecida por todos aqui, eu acredito. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo sabe o que aconteceu, e nós acabamos de ler aqui, sabe? A pegada de Jesus, passando para o outro lado da margem do rio, vendo a multidão chegando. Imagina uma galera de mais ou menos 5.000 homens e mulheres. Pouca gente, né? E aí Jesus fala para os discípulos e ele pergunta para Filipe: e aí, Filipe, o que a gente vai dar para eles comerem, meu? E aí Filipe responde: Senhor, 200 denários, eu nem sei quanto valeriam 200 denários nos nossos dias, hoje, por favor, consultem aí o nosso amigo Google, eu realmente não sei, mas 200 denários, mestre, não seriam capazes de alimentar tanta gente. E aí chega um outro discípulo, André, e fala: Senhor Jesus, é o seguinte, tem um menino aí que estava cevando ali para pescar, ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, então, aí Jesus, né, manda todo mundo sentar aí, fala para a galera sentar aí, sabe por quê? Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. A Bíblia diz que Jesus colocou à prova Filipe, ele perguntou, e colocou Filipe à prova porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já tinha em mente de que maneira ele ia tratar, para mostrar para aquele povo e manifestar a glória dele na vida daquele povo, ao ponto do povo ver o milagre que ele era capaz de fazer, mas não por ele. E aqui eu quero começar a fazer um paralelo com a nossa vida, beleza? Posso? Vocês permitem? Amém? Está todo mundo de acordo? Amém ou não amém? É legal a gente, estudar a palavra, entender o que aconteceu naquele tempo, mas é muito importante a gente trazer essa palavra no tempo presente, e a gente ver em que situação e qual é a oportunidade que Deus tem nos dado hoje. Naquele momento, era a oportunidade que Deus estava colocando na mão de Jesus, de manifestar a glória, de poder multiplicar aquele pão, de poder manifestar aquela glória dele, e mostrar para aquelas pessoas o poder da glória do Pai. E olha que coisa interessante, quantas vezes nós temos a oportunidade de manifestar a glória desse nosso Jesus, do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o nosso Mestre, e por medo, às vezes, a gente deixa a oportunidade fugir. Jesus colocou Filipe à prova porque ele estava decidido, ele já sabia o que ele ia fazer. E eu quero te perguntar, quando você tem a oportunidade, você sabe o que você tem que fazer? Você sabe o que você precisa fazer? Você sabe em que momento você precisa abrir a sua boca? Você sabe em que momento você tem que estar preparado, sabe, para em nome de Jesus, e não no seu nome, para que em nome de Jesus, as pessoas possam conhecer o amor de Jesus, a glória de Jesus, o poder que existe nas nossas vidas, através desse Jesus. Vamos falar a verdade, a gente não está vivendo num momento muito bom, a economia não está boa por conta do Covid, não está fácil para jovens conseguirem chegarem no emprego, os estudos estão naquela pegada do online, e já deve fazer um tempo já, voltou e agora vai voltar para o online. Sabe, nós estamos vivendo no meio de uma guerra política, onde pessoas querem mostrar que elas são tão preparadas e tão boas para de repente assumir a presidência do nosso país, e elas ficam se degladiando aí num patamar de autoridade alta, trocam farpas e brigas nas redes sociais, e Deus tem dado uma oportunidade para os jovens, que são fortes, guerreiros, e já venceram o maligno. Vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. Existe uma briga, uma treta feia rolando aqui, numa região aí,
E Deus está dando a oportunidade para jovens fortes que já venceram o maligno. Jovens a se posicionarem, sabe? De uma maneira a não negociar e falar, peraí, acima dessa briguinha aí está o meu Senhor. Acima dessa patifaria aí está o meu Jesus. Sabe, olha a situação que estava lá com Jesus. O povo estava só interessado, e a necessidade do povo era o quê? Pô, esse cara faz milagre, esse cara ressuscita morto, esse cara cospe no chão, pega lá a saliva, o cuspe dele e passa com terra no olho do camarada lá e o cara enxerga, sabe? Esse Jesus aí está fazendo tanta coisa, vamos ver vamos ver o próximo milagre, sabe? Tipo, a expectativa daquele povo que seguia Jesus eram os milagres. A expectativa daquele povo era ver o que esse profeta, porque muitos não o reconheciam, e muitos não o tinham como Jesus, o Messias, e até hoje não tem Jesus como Messias, sabe? Muitos não o reconheceram, e estavam indo atrás dele só por causa das paradas que ele fazia. E aí eu quero te perguntar, quantas pessoas, quantos amigos seus, quantos amigos nossos, quantos familiares nossos têm olhado para a gente e têm se espelhado em você, em mim, em nós? Quantos no seu trabalho olham para você, lá na sua escola? Quais as pessoas do seu convívio que olham para você e falam, eu quero um dia ter essa pegada aí, eu quero chegar igual o seu pastor Indião, assim, mano. Cara, outro nível, mano. Aleluias. Quero ser que nem a Pri, mano. Sabe? Jesus estava causando um impacto tão grande naquele tempo, que para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, tinham 5.000 pessoas o seguindo. Jesus marcou a geração que ele passou, e tem marcado até hoje. Mas a parada aqui é o seguinte, como é que nós estamos marcando a nossa geração em 2021? Quando as pessoas olham para a gente, será que elas têm sede de ver essa glória que brilha nos nossos olhos? Ou, aliás, será que elas veem a glória desse Jesus brilhando mesmo nos nossos olhos? Será que eles conseguem entender que quando a gente abre a boca, mano, não é a gente que está falando, é o nosso rei através de nós? Ah, mas você está falando mó viagem aí, Xandão, tipo, isso aí é super pessoas, super crentes, super espirituais. Não, mano, é para mim, é para você. Essa realidade é para nós. O lance era tão intenso na vida de Jesus, mano. Sabe por quê? Porque ele percebeu que as pessoas estavam tão empolgadas. As pessoas estavam tão assim, esse é o profeta que deveria realmente vir ao mundo. As pessoas estavam tão eufóricas que a Bíblia diz, no último versículo que nós lemos, que eles queriam proclamar Jesus o rei à força. E aí Jesus sabia disso e ele fugiu dali. Ele foi ficar sozinho, ele foi para o monte, ele foi buscar a presença de Deus. Sabe, será que isso acontece com a gente quando vem a glória desse Jesus? Será que a gente se satisfaz, sabe, em sair dos holofortes? Em sair da evidência, em mostrar para as pessoas que a evidência não somos nós, é o nosso rei. Por que eu estou fazendo esse paralelo com você? Por que eu estou te convidando a pensar um pouquinho? Por que eu estou cutucando você e estralando, batendo palma na tua frente, chamando a sua atenção? Sabe por quê? Porque é muito fácil a igreja no dia de hoje, é muito fácil a igreja ficar acomodadinha hoje aqui no ar-condicionado, é muito fácil você jovem, está rolando tudo online mesmo, é muito fácil você ficar no online, que muitos de nós têm deixado de ter um presencial com Deus.
Sabe, a modinha do online está tão quente, está tão fervendo nos dias atuais, que a galera esqueceu do presencial com Deus, do face a face com Ele. E Jesus, nesse último versículo aqui que nós lemos, Ele saiu da presença daquelas pessoas, e Ele foi ter um presencial, um a sós com Deus. Ele foi olhar para Deus, Ele foi buscar a presença dEle, Ele foi falar: Senhor, olha, eles querem me colocar como rei, mas o Senhor é o rei. O Senhor é o Rei. Sabe, tá tudo muito cômodo, né? Não sei se você já percebeu, mas tem até alguns irmãos que estão um pouquinho mais fortinho, né? Porque tá tudo tão tranquilo, tudo tão online, tudo prático, que aí as pessoas ficam numa zona de conforto tão confortável, que começaram a ficar até um pouquinho mais fortinho, né? E o desejo de Deus, meu irmão, é te ver sim, presencial, é te pegar no colo, sabe? É poder ter um face a face como Ele tinha com Adão, e mesmo sendo Deus, e mesmo sabendo de tudo que já tinha acontecido no dia de Adão, Ele tinha a moral de descer lá no jardim, e Ele tinha a moral de falar: e aí Adão, como é que foi seu dia? Pô, Ele não é Deus? Ele não sabia o que tinha acontecido? E mesmo assim Ele ia lá e perguntava: e aí Adão, como é que é? Como é que foi seu dia? Você deu nome para que bicho hoje? Você deu nome para que árvore hoje? Sabe, a gente está tão confortável que a gente, como igreja, como jovem forte, a gente não está conseguindo perceber, na maioria das vezes, a oportunidade que o nosso Deus tem nos dado de não sermos os mesmos. Como assim? Eu não posso ser o mesmo, eu não tenho como ficar estagnado esperando essa pandemia passar, para poder me posicionar como um cristão. Eu não preciso esperar a pandemia acabar, a faixa etária da vacina, né, para a minha idade, 19 anos, chegar. Vai demorar um pouquinho, né, meu? O indião vai tomar a vacina mais rápido, porque já passou dos 30. Mas eu tenho 19, vai demorar um pouco para chegar a minha data, né? A gente não está percebendo, galera, sabe o quê? A oportunidade que Deus tem nos dado de vencer quem nós somos. De olhar no espelho, sabe, com coragem, de olhar no espelho e apontar para aquela pessoa que você está vendo no espelho e falar assim: ó, eu não vou me vender para prostituição hoje. Eu não vou me entregar para lascívia hoje. Eu tenho meu namorado, minha namorada, eu não vou me entregar para fornicação hoje. Eu não vou me vender para pornografia hoje, vou vencer. Sabe, a gente não percebe porque as pessoas estão tão cansadas de estarem nas suas casas, de estarem só na frente do seu computador, estão tão cansadas da sua rotina, eu entro 8 horas no meu trabalho, agora eu acordo 5 para as 8, eu só coloco a camisa, porque eu estou até de short, né, de meia, nem escovei o dente, porque online ninguém vai sentir o bafo mesmo, então não tem problema nenhum. E aí, as pessoas estão reclamando porque está tudo online, está todo mundo em casa. E aí, elas estão com pouca paciência e não conseguem buscar a presença de Deus. Aí, quando não era online, quando era, tudo liberado, quando estava sem pandemia, quando isso ainda não tinha chego no planeta Terra, as pessoas não tinham um tempo com Deus e não buscavam Deus, porque elas estavam ocupadas demais, fazendo um monte de coisa. E aí eu quero te perguntar de novo, você está entendendo qual é a oportunidade que Deus está te dando hoje, 2021, março de 2021? Você está conseguindo perceber que Deus está tentando te chacoalhar um pouquinho, olhar no teu olho e falar assim: meu, levanta, eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você, na força da tua juventude, que eu estou dando,
Se levanta como um guerreiro, se levanta para orar, se levanta para se posicionar, sabe? Não dá para você ficar sendo levado de um ventinho ao outro, sabe? O cara falou mal do outro lá, não, agora eu sou a favor desse, não, agora soltaram aquele outro lá, meu, agora, não, cara, deixa eu te falar uma coisa, Jesus já morreu na cruz, Ele já consumou o que tinha que ser consumado, e o que a gente precisa para se levantar? Na boa, é muito fácil eu falar que eu não estou orando por causa da pandemia, eu não estou buscando ao Senhor porque eu estou cansado. Cara, na boa, você vai estar cansado com ou sem pandemia, você vai estar sem tempo com ou sem pandemia, você vai estar cheio de coisa e a sua rotina sempre vai ser uma loucura com ou sem pandemia. O grande lance continua sendo o quê? Eu consigo entender essa oportunidade que Deus está me dando, eu consigo compreender esse tempo que o Senhor tem permitido, para que eu possa me levantar de verdade, para que eu possa me posicionar de verdade, sabe? Na boa, eu não sei se isso, tá bom, se isso não te incomoda, saber que tem pessoas morrendo, saber que essas pessoas não estariam morrendo se nós como igreja se posicionássemos do jeito que nós deveríamos nos posicionar e se nós estivéssemos orando da maneira que nós deveríamos estar orando, sem cessar, em todo o tempo. Essa pandemia já tinha fugido do planeta Terra, talvez ela estaria lá em Marte. Sabe, é muito fácil eu falar para você, olha, vai por aqui, faz isso daqui, vai por aquele caminho ali. Mas é muito mais interessante quando as pessoas que estão perto da gente, quando elas olham para a gente, elas conseguem ver a nossa atitude estando no caminho. Sabe, lutando para permanecer nesse caminho, não desperdiçando a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para você, te dando alguns exemplos, compartilhando, coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que o Senhor, Ele quer resgatar uma igreja que se levanta, uma igreja que se impõe através da oração. Uma igreja que se posiciona de uma maneira que o mundo não entende e principalmente que o diabo treme de medo. E existem três formas bem simples, e você já deve ter ouvido muito sobre cada uma dessas formas. Você já deve ter ouvido pastores muito tops na internet, no YouTube, falando sobre esses três pilares bem básicos de como essa igreja precisa se posicionar. O primeiro é bem simples. O primeiro se chama oração. Quando eu estou orando, meu irmão, minha irmã, manos e manas, quando eu estou orando, eu estou indo à presença de Deus, eu estou, falando com Deus, eu estou intercedendo por alguém na presença de Deus, eu estou me colocando na presença de Deus, eu estou indo até o Senhor, e eu estou falando, essa se chama a nossa oração, e a Bíblia diz, meu irmão, que a gente tem que orar em tempo e... Em tempo e... Só a pastora Lili sabe? Vamos lá? A Bíblia diz que Deus, Ele nos fala que nós temos que orar em tempo e fora de tempo. Ou seja, está calor, está frio, está nevando, tem Covid, tem pandemia, o inferno se levantou, o meu vizinho está me perseguindo, o meu patrão, o meu chefe, o camarada lá da faculdade, da escola, o mundo inteiro se levantou contra mim, ou o mundo inteiro se levantou para ser meu amigo, eu tenho que orar nesse ou nesse tempo. Eu preciso me colocar na intercessão, na luta, em tempo e em fora de tempo.
Amém? O segundo pilar, bem simples, se chama jejum. Sabe, para que serve o jejum? Por que eu tenho que ficar sem comer? É uma parada meio louca, né, meu? Tipo, vou ficar sem comer. E normalmente tem pessoas que fazem um propósito maluco, tipo, do ano inteiro sem comer doce. Ou do ano inteiro sem tomar refrigerante. Mano, aquela pizza sem coca, tipo, nem desce, né, mano? Cachorro quente, mano, sem coca. Dá até tristeza. Mas a Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E deixa eu falar outra coisa para você, não é só demônio que foge com jejum e oração, não. Mas lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, toda imoralidade, toda prostituição, toda perversão, toda malignidade, toda cobiça, toda mentira. É fácil tudo isso sair da minha vida, se eu não estiver morrendo? É fácil se eu não estiver, sabe, jejuando, se eu não estiver na brecha? É fácil não pecar? Então significa que não são só os demônios que saem com jejum e oração. Significa que eu consigo vencer quem com jejum e oração? Eu mesmo. A gente consegue vencer a nossa natureza. A gente consegue falar não para a masturbação, para a pornografia, para a idolatria. A gente consegue falar não para uma infinidade de pecados. Quando a gente se posiciona na brecha do jejum. E quando a gente olha no espelho e fala, Senhor, isso aqui é bom, mas melhor ainda do que isso é a Tua presença. E a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem. E pão é gostoso, né, irmão? Aquele pão quentinho, crocante. Meu Deus! Não é fácil. Quem falou que ia ser fácil? O terceiro pilar que não me deixa perder uma oportunidade como Jesus não perdeu. Aleluias. O terceiro pilar se chama Palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia. Por quê? Porque quando eu paro para ter contato com a Palavra de Deus, significa que eu me preocupo com o que Deus tem para falar comigo. Significa que eu estou atento à voz do Senhor. Significa que eu priorizo ouvir a voz de Deus. Lembra que eu falei para vocês que quando eu oro, eu estou falando com Deus. Eu estou falando para o Senhor. Mas quando eu medito, quando eu busco a palavra, quando eu busco o Senhor através dessa palavra, significa que eu estou me sujeitando, eu estou me submetendo ao poder dessa palavra, ou seja, o meu coração se cala, o meu pensamento se cala para ouvir o que o meu Deus tem para falar através dessa palavra. Olha só, 3 coisas difíceis, né, meu? 3 coisas que não dá para fazer porque está online, né? 3 coisas que não está rolando porque tipo, ai, a minha paciência já se foi, porque eu queria ver pessoas, eu queria abraçar as pessoas, daí eu não consigo fazer um jejum, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Tá, e você conseguia quando era presencial? Quando estava tudo, quando não existia o Covid, você conseguia fazer tudo. Tá tudo certo. Sabe, meu irmão, para Jesus manifestar essa glória, para Jesus fazer todos os milagres, olha, nós lemos João 6, e nesse capítulo de João 6, sabe, o próximo milagre que a gente vai ver é Jesus andando sobre as águas, mano, sabe, é Jesus andando sobre as águas. Pedro, curioso para saber quem era aquele cara que estava vindo sobre as águas, e fala, quem? Se você é mesmo Jesus, me fala para eu ir até você. E Jesus fala, pode vir, Pedrão, pisa firme na água, você não vai afundar não. E Pedro anda, e chega uma hora que o vento começa a soprar, ele começa a afundar um pouquinho, e aí Jesus levanta e fala, ô Pedro, está de brincadeira? Sabe, depois disso a gente vai ver Jesus
compartilhando sobre o pão da vida. Cara, era milagre atrás de milagre. Era sobrenatural, era coisa miraculosa atrás de coisa miraculosa. Como é que era a vida de Jesus, hein? Como que ele conseguia fazer tudo isso? Quando ele não estava ministrando a palavra, ele estava buscando a presença de Deus à noite. Ele estava jejuando. Quando ele não estava, falando e ministrando e curando e fazendo os milagres, ele estava no monte de madrugada orando, buscando ao Senhor. Olha que vida fácil. Olha que vida tranquila. Quem sabe o que quer, meu irmão, sabe aonde vai chegar, amém? Amém ou não amém? Você sabe o que você quer, você sabe onde você vai chegar. O problema é que muitas vezes a gente não consegue traçar o como chegar. De que maneira eu vou do ponto A para o B? De que maneira eu vou passar por essa pandemia? De que maneira eu vou me posicionar em continuar constante em Deus, mesmo no online ou no presencial? De que maneira eu posso me desafiar, olhar no espelho, como a gente brincou aqui, olhar no espelho e falar assim, ó, hoje a oração não vai ser online não, hoje vai ser presencial. Hoje 3 horas da manhã eu vou acordar e vou buscar o meu Deus. A gente precisa se levantar, galera. Quem sabe o que quer, sabe aonde vai chegar. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus com relação à sua carreira, com relação, aos seus estudos? Quem pode levantar a mão com relação ao seu ministério? Você quer? Eu quero, irmão. Quem aqui não quer pode abaixar a mão, mas quem quer, sabe? Quem quer sabe aonde vai chegar. O que Jesus está falando para a gente aqui nessa tarde, nesse começo de noite é assim, ó, beleza, de que maneira vocês querem chegar lá? Qual é a estratégia? Qual é o plano? Melhor, qual é o posicionamento? Quando é que vocês vão se colocar em pé? Quando é que vocês vão tomar posse da armadura que eu já dei para vocês? Quando é que vocês vão aprender que na oração de vocês têm que ser profeta e abrir a boca e profetizar? Que momento nós estamos vivendo, meu irmão? É o momento do vale de ossos secos. Você concorda que tem gente pra caramba morrendo? E aí tem alguém forte, bonito, saudável que nem você, mas você não abre a boca, não profetiza. Não se levanta para orar, não se reveste da armadura. Na boa, você sabe onde você está, você sabe onde que você quer chegar. Mas como que a gente vai chegar lá? De que maneira? Eu não vou te desanimar, mas não vai ser tão tranquilo assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, sabe, gritando, bradando, bramando como um leão buscando a quem ele possa tragar. E aí, na boa, o diabo não sabe o que acontece dentro da sua mente. Mas ele lança os dardos inflamados e aí ele lança lá um dardo. Olha lá, eu lancei o dardo aqui, ó, do roubo. Mas ela nem correspondeu a esse dardo. Tá bom, então eu vou lançar outro dardo inflamado aqui, vou lançar o dardo da mentira. Não fez nem cosquinha nela, então não adianta. Espera aí que eu vou lançar o dardo agora da imoralidade. Opa, olha o sorrisinho dela. Demônios, esse é o ponto fraco, vai com tudo, arregaça. Está lá já, o dardo está lá, inflamou, já era, é só entrar. Sabe, o diabo sabe qual é o meu e o seu ponto fraco. Ele sabe assim, ó, como te vencer e como me vencer. O grande lance é, você sabe? É do seu conhecimento como vencê-lo? De que maneira vencê-lo? É do seu conhecimento de que maneira se posicionar para vencê-lo?
Por isso que eu estou te incomodando, meu irmão. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. O Senhor não está preparando um exército de maricas, de frutinhas. O Senhor não está preparando um exército de pobres coitados. Amém? O Senhor não está levantando uma geração de mimimi, Nutella. O Senhor não está levantando uma geração coitadinha, que depende sempre das outras pessoas, ou da palavra de afirmação das outras pessoas, ou ser reconhecido com aquele tapinha nas costas, uau, que legal, tal, né? Mas o Senhor quer levantar uma geração raiz, sabe, uma geração que dobra o joelho, que busca o Senhor de madrugada, uma geração que se levanta para jejuar, para orar, que grita na cara do capeta e fala, aqui não, sabe, uma geração de homens e mulheres fortes, não em si, mas nele, uma geração que sabe e conhece o poder da adoração, e coloca essa adoração na frente da fofoca, na frente da mentira, na frente das maledicências, sabe, e coloca, sabe, essa adoração na frente das críticas, porque é muito fácil eu olhar para você e falar que eu faria melhor que você, é muito fácil você olhar para mim e falar, eu faria melhor do que o Xandão, é fácil a gente ficar discutindo aqui e falar assim, ó, o fulano faria melhor que o ciclano, sabe, se fosse tão fácil, Deus não teria escolhido você, Deus não teria escolhido a gente, e é por isso que você está aqui hoje, amém, esse amém para mim está morto, está de pessoa que já foi vencida, você já foi vencido? Amém? Não, né? Não, amém não, não, amém, sabe, como jovens fortes, guerreiros, que já venceram o maligno, eu quero te convidar a se colocar em pé, quero chamar a equipe aqui, do louvor, eu quero te convidar, meu irmão, pode apagar as luzes aqui, por favor, enquanto o pessoal da banda estiver, sabe, guerreando através do louvor, meu irmão, nós estamos numa situação caótica, a saúde do nosso país está indo para o buraco, a situação não está nada boa nos hospitais, eu não sei você, mas eu já perdi familiares por causa do Covid, e isso machuca muito, sabe, talvez você não tenha amigos, eu tenho companheiros de trabalho que estão entubados. E eu não sei qual é a perspectiva que eles têm. Mas eu sei qual é a chance que eu tenho. Eu sei qual é a chance que nós temos. Eu sei qual é a oportunidade que nós temos. E eu não posso perder essa oportunidade. Então, por isso que quando a banda estiver descendo o braço aqui, mano, eu quero te convidar a você se colocar, sabe, eu entendo em Deus, meu irmão, que o Senhor te chamou aqui nessa noite como a coluna e a sustentação lá da tua casa, a coluna e o suporte lá do seu lar, o intercessor e o guerreiro que vai entrar na presença de Deus, que vai gritar, que vai, sabe, rasgar o coração na presença de Deus, de uma maneira intercessória e guerreira, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de escola, pelos seus vizinhos, pelos governantes do nosso país, pelos médicos que estão na linha de frente. Eu quero te convidar, meu irmão, sabe, a você não ficar distraído agora. Por favor, presta bem atenção nessa oportunidade. Talvez ela não volte, talvez seja a nossa última oportunidade como irmãos diante da presença de Deus. E aí, você vai perder essa oportunidade de adorar a Deus, de
bradar na presença dEle. Meu irmão, Ele já está nesse lugar, a presença dEle já é aqui, Ele já circula no nosso meio. Se você não está atento ou não percebeu ainda esse pequeno detalhe da doce presença do nosso Jesus, feche o seu olho e começa a orar, começa a apresentar tudo que você tem, tudo que você é. Começa a abrir o teu coração e falar: Senhor, eu creio sim, Deus, que essa doença ela é forte, mas ela não é mais poderosa do que o Senhor. Eu creio sim, Senhor amado, que a saúde está precisando da ajuda, mas não é da ajuda dos homens, é do suporte dos céus. Senhor, os leitos que a nossa cidade e o nosso país estão precisando, não são os leitos da emergência física, mas são os leitos da emergência espiritual. Senhor, e eu sei que essa oportunidade é agora e é hoje. O tema dessa ministração é extraordinariamente multiplicados. O Senhor colocou esse tema no meu coração e me deu, sabe, essa palavra, e o que Ele tratou comigo essa semana foi algo tipo assim: como, e na presença de todos, o Senhor multiplicou os pães, e viram a glória de Deus. O Senhor vai multiplicar o número de soldados desse exército. O Senhor vai multiplicar o número de homens e mulheres apaixonados, dispostos a não se vender ao mundo, não se vender aos prazeres dessa carne, mas homens e mulheres que vencerão, homens e mulheres que vencerão. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?